Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança.
noite, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esperamos que estejam todos bem. Amém. Porque somos famílias benditas que amam a Jesus Cristo e a sua palavra. E você que porventura acabou encontrando este vídeo, esperamos que seja abençoado por ele e compartilhe com seus familiares e amigos. Vamos orar. Curve a sua cabeça por um momento, incline seu coração na presença do nosso Deus. Amém, Jesus. Amado Deus, amado Espírito Santo de Deus. Sim, Deus. Obrigado porque nós estamos entre irmãos aqui na tua casa, casa de oração, ó Deus. Senhor, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e no coração da Cláudia. E que o Senhor nos capacite a transmitir ela para os nossos irmãos. Amém, Jesus. E que essa palavra seja edificada em cada coração aqui presente. Amém. E aqueles que ouvirem pelo vídeo, por algum modo de transmissão, também sejam tocados, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Senhor. Amém. Amém. Boa noite, a paz, queridos. Hoje, para nós, quando nós fomos convidados a trazer essa palavra, nós pensamos em fazer um bate-papo mais dinâmico, né? E como nós poderíamos fazer isso? Nós tivemos a ideia de estarmos fazendo perguntas e respostas. Porque foram perguntas que nós, quando nos convertemos, fizemos aos nossos pastores, nos cursos que assistíamos, e hoje, através dos aconselhamentos, através de conversas com casais, né, ou com amigos, eles acabam nos perguntando também. Então, eu creio que vai ser bem proveitoso esse momento precioso, porque nós vamos falar de família, que é algo que nós amamos, e creio que vocês também. Então, o tema hoje é família, pais e filhos que glorificam a Deus. Para isso, nós elencamos aí algumas perguntas, tá bom? E espero que vocês aproveitem esse tempo e que nós estejamos cada vez mais em unidade como casais, na direção daquele que nos ensina todas as coisas, que é o Espírito Santo de Deus, e que essa unidade dentro da sua casa possa transbordar para os seus filhos como exemplo do Senhor sendo o centro do teu lar. Em nome de Jesus. Um versículo que eu gosto muito é que iremos começar esta noite. Está em Salmo 127, capítulo 3. Versículo número 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Nós, maridos e mulher, estamos juntos. Precisamos cuidar com muita responsabilidade e amor desta herança que o Senhor nos confiou. Até hoje, eu e a Cláudia, juntos, nós temos a responsabilidade e com muito amor e com muito carinho, cuidar desta grande herança que o Senhor nos deu e nos confiou. Primeiro, qual o propósito da família segundo a Bíblia? Em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Esta é a razão pela qual o homem deixa o seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só ser, uma só carne. Você me permite um adendo aí, um parênteses? Quando nós nos convertemos, nós íamos nos cursos, e no momento de um curso falaram para nós assim, esse versículo.
num dia do curso. E nós recém-convertidos, e eu amava muito meus pais, claro, e cuidava deles. Só que esse versículo não soou bem aos meus ouvidos. E eu perguntei, o professor respondeu, e confesso que eu saí brava do curso. Mas depois, com o tempo, eu entendi. Aqui não dizia assim, deixa seu pai e sua mãe, não dizia, não significava, né? Não pode ser traduzido como abandone, esqueça, né? Porque eu lembro que até o dia do curso eu falei assim para o professor, desculpa, eu não nasci de chocadeira, eu tenho um pai e uma mãe. Olha que deselegante que eu fui, para não falar mal educada. Mas depois eu entendi que a partir do momento que nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. E aí, a nossa casa, o nosso lar, ele vai ser regido por nós, né? Conversando, compartilhando todas as coisas, se mantendo emocionalmente, financeiramente, em todas as áreas. Tem que ser tudo no nosso lar, tem que passar pelo nosso crivo. E não tem que haver mais a dependência financeira dos nossos pais. Nós estamos casados, então vamos à luta, né, como muitos dizem. E aí nós vamos formando a nossa família. Amém? Deus criou a família como a primeira instituição na Terra. A família é um projeto dele. Uma família cristã deve buscar sempre um lugar de amor, de proteção e ensino, através de cada um bom testemunho de Jesus Cristo nas nossas vidas. Cada casa, como a Cláudia e eu costumamos a dizer, é uma embaixada do céu aqui na terra. Sim. Precisamos nos esforçar para orarmos juntos, meditarmos na sua palavra juntos, e que em cada atitude se perceba o amor de Deus. Eu, depois que me converti, criei um hábito de orar pelos meus filhos enquanto dormiam, entre outras coisas, profetizar bênçãos sobre eles. Qual a principal responsabilidade dos pais na direção e na criação dos seus filhos? Você já parou para pensar nisso? Qual que é a principal responsabilidade nossa? Em Josué 24:15b diz assim: quanto a mim, ouçam bem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se depois você for lá e ler esse capítulo na Bíblia, você vai ver que Josué confrontou o povo e impôs que eles escolhessem obedecer a Deus, andar no caminho dele, ou ir com os seus deuses, adorar outros deuses. E o povo respondeu a Josué: nós vamos obedecer a Deus e vamos andar no seu caminho. E até o fim da vida de Josué, diz a palavra, o povo realmente obedeceu. Então, o que isso nos ensina, né, Jaime? Que nós, como pais, nós temos que ser firmes. Muitas vezes, confrontar os nossos filhos com a verdade. Você ama Jesus? Você quer Jesus? Ele está no centro da tua vida, ele governa a tua vida. Então, você declara: eu e a minha casa serviremos a Deus. Hoje nós podemos falar graças à misericórdia, à graça abundante do Senhor. Eu e a minha casa servimos a Deus. Então Josué deixou esse exemplo para nós. O quanto você e eu, nós casais, sermos firmes e confrontarmos os nossos filhos com a verdade. Esse povo está desonrando a Deus.
Vocês vão caminhar de agora em diante, obedecendo e honrando a Ele, ou podem ficar com os outros deuses? Então, claro que Josué conseguiu êxito na sua caminhada. E nós profetizamos que você e a sua casa também servirá ao Senhor, e a sua família também terá grande êxito nessa terra, na presença de Deus. Em Deuteronômio 6, de 6 a 7, diz assim: que todas as palavras que hoje te ordeno, lembra que nós estamos falando da principal responsabilidade dos pais na criação dos seus filhos. Em Deuteronômio diz que todas as palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando por um caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aqui o que nós podemos perceber? A orientação de Deus é que nós falemos da palavra dele todo o tempo. Todo o tempo. Nós temos que falar da palavra, porque é o que Romanos diz, porque assim há uma renovação da nossa mente. Quando nós meditamos na palavra de Deus, a nossa mente ela vai sendo renovada. A nossa maior responsabilidade como pais é ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Não se enganem. Não basta levar os seus filhos na igreja no culto de domingo. Há necessidade. A palavra diz que nós vamos conquistar as coisas por esforço. Há necessidade de um esforço, de uma dedicação dos pais em ensinar a palavra de Deus. Eu sei que muito mais pelas atitudes, pelo testemunho, do que por palavras propriamente ditas. Mas nós devemos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Todos os dias. Né? Todos os dias. E isso gasta tempo, isso precisa de dedicação. E precisa de você também se policiar como mãe, como pai, porque cada palavra nossa é um exemplo dado. Cada atitude nossa é um exemplo dado. Eu me lembro que quando nós viemos morar para o lado do Morumbi, por causa da igreja, nós morávamos no Jabaquara, e nós alugamos um apartamento próximo da igreja. E aí, num dado momento, depois de alguns anos, né, já, nós resolvemos procurar algum lugar para comprar. E eu peguei o jornal, comecei a ver algumas coisas, e perto do nosso apartamento havia a criação, né, não me vem a palavra certa, de um condomínio. E eu estava com o Flávio e com a Fernanda no carro, com os nossos filhos, e aí eu passei na frente desse condomínio. Eu falei, nossa, olha, vai ser bonito, pelo outdoor que está aqui, vai ser lindo, né? E o Flávio falou, vamos entrar, mãe, vamos ver. Eu falei para ele assim, filho, isso ainda não é para nós, ou isso não é para nós. Ele falou, nossa, mãe, onde está a sua fé? Você diz que nós cremos e servimos o Deus do impossível e que tudo é possível àquele que crê. O que ele fez naquele momento? Ele confrontou a minha fé, ele confrontou o ensino que nós em casa estávamos dando para ele, porque só o apartamento que nós morávamos alugado, mas já era um milagre de Deus na nossa vida. E aí o que aconteceu? No momento que eu fui confrontada, foi como se o Espírito Santo falasse ao meu coração, veja como é importante o que você fala, veja como é importante o exemplo, né? E eu acabei entrando no stand de vendas e para honra e glória do Senhor, nós acabamos indo para esse condomínio, comprando essa casa e moramos lá e fomos muito felizes. Então, veja como é importante o que nós falamos. Num momento, em todos os momentos, nós temos que praticar aquilo que ensinamos, cremos e falamos. Amém? Amém. Como achar um equilíbrio entre disciplina e amor?
Em Hebreus capítulo 12, versículo 6, assim diz a palavra do Senhor: porque o Senhor disciplina ou corrige a quem ama. Amém. Nossos filhos, aliás, nós, seres humanos, somos resistentes à disciplina, a regras, a correções. Na verdade, não gostamos de que chamem nossa atenção. É verdade. Muitas vezes, pelos nossos pais, fomos corrigidos severamente, e não com amor e paciência, e por isso talvez reproduzimos as mesmas atitudes com os nossos filhos. É verdade. Deus visa um crescimento, um amadurecimento saudável para gerar filhos seguros. Amém. Do contrário, o amor sem disciplina vai gerar filhos inseguros. Sem disciplina, sem amor, vai gerar mágoas e ressentimentos que poderá acompanhar os filhos até a fase adulta, até serem completamente preenchidos pelo amor de Deus. Quando eu conheci Jesus Cristo como Senhor e nosso Salvador, eu tinha muitas mágoas, muitos ressentimentos do meu pai. Meu pai era um homem bom, mas ele era muito duro. As correções dele, até hoje, eu me lembro, eram correções duras, sem amor, sem correção. E hoje, depois que eu conheci a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, hoje eu sinto o amor de Cristo no meu coração e eu quero repassar isso aos nossos filhos. Se um dia precisarem corrigir seus filhos, meus netos, corrijam com amor, não sendo austeros, duros como meu pai foi. Jesus, ele é firme conosco, mas todo o tempo ele também é amoroso e misericordioso. Quando corrigimos um filho, é importante mostrarmos o motivo, o que a Bíblia diz e sempre lembrá-lo que o amamos. Nós ouvimos um pastor do nosso ministério, ele foi pregar no Panambi e nos deixou muito feliz porque ele deu um testemunho maravilhoso, que depois dele participar de um culto de libertação que teve na nossa igreja, de cura e libertação, ele chamou o filho para conversar e disse que amava o filho. Ele olhou para o Jaime e falou assim: eu esperei 35 anos para dizer para o meu filho que eu amava. E ele nunca tinha falado para o Jaime. Ele falou: Jaime, eu observava você direto, abraçando o Flávio, beijando o Flávio, abraçando a Fernanda, né? Beijando a Fernanda. E eu olhava e eu admirava aquilo, mas eu não conseguia fazer. E naquele culto, o Espírito Santo libertou esse amado irmão e ele chamou o filho e tomou a atitude. E eles se abraçaram e disseram um para o outro do amor que eles sentem. Que, claro, sentiu sempre, mas que não havia sido declarado e muitas vezes demonstrado através de um abraço gostoso, de um beijo gostoso, né? Ontem eu comentei com algumas pessoas o quanto eu sinto falta do colo da minha avó, né? E uma coisa, eu nem estava preparado para falar isso, mas você que tem filhos pequenos, não furtem o direito dos seus filhos de terem vida com os avós, de terem relacionamento com os avós. É muito lindo, é muito bom. São memórias que nós não esquecemos e é muito precioso isso.
Então, permitam que os seus filhos tenham um tempo de qualidade com seus pais, se ainda os têm, né? Faça isso. Isso também vai gerar, como o Jaime disse, filhos porque os avós, eles educam de uma forma diferente dos pais, mas não deixam de educar e de ensinar valores e princípios. Amém? Só um adendo. Sim. Quando eu me encontro com o Flávio, a cada 15 dias, eu abraço ele, beijo ele e falo: filho, o papi te ama, meu filho. Acaba eu chorando e ele chorando também. Da mesma forma com a minha filha. Filha, papai te ama muito. Abraço ela, beijo ela. Estou aqui no sofá, ela vem, deita no meu colo e nós ficamos conversando. Faço carinho nela, é isso que eles gostam. E nós também gostamos de abençoar, como eu aprendi lá em casa. Eu gosto de abençoar e cuidar dos meus pintinhos. Porque a galinha estende as asas, cobre eles e traz eles para perto. É isso que eu faço, que eu gosto disso, faz bem para mim. E sempre se emociona, e eu também. E é como se os nossos filhos, como está lá, acho que é em Salmo 91, estejam guardados embaixo das asas, né? Do Altíssimo. É muito bom sentir o amor de Deus e também o nosso amor que Deus escolheu a nós para sermos pais dos nossos filhos. E como o Jaime começou, eles são herança bendita do Senhor nas nossas vidas. Bom, vamos em frente. 1 Coríntios 6,12, nós estamos na pergunta: como proteger os nossos filhos de influências negativas, né? Filipenses 4,8 diz assim: firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Como é lindo ensinar os nossos filhos a saberem discernir o que é certo do que é errado. E tudo aquilo que vai louvar a Deus é aquilo que eles devem escolher. Esse versículo é maravilhoso. O próximo está em 1 Coríntios 6,12. Como posso proteger os meus filhos de influências negativas? 1 Coríntios 6,12 diz assim: posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Em outra versão diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas eu gostei demais dessa versão da Bíblia Viva. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim, mesmo que me seja permitido fazê-las. Eu recusarei, se achar que elas terão um domínio sobre mim que não poderei facilmente deixar quando quiser. Veja que versículo precioso. Claro, nós podemos fazer todas as coisas, mas será que todas as coisas são lícitas para você e eu fazermos como filhos de Deus? Então, proteger, como vocês e nós podemos proteger os nossos filhos dessas influências negativas? Proteger não quer dizer colocar numa bolha. Proteger não quer dizer não permitir que os filhos saiam de casa, que eles fiquem presos dentro de casa. Não. Assim você não conseguirá ver se os ensinos que você tem dado, lembra daquele versículo? Andando, ao deitar, ao levantar, na mesa, se eles estão surtindo efeito, se realmente eles foram cravados no coraçãozinho deles. Então, na verdade, eles vão ter que decidir através do conhecimento da palavra que vocês têm ensinado para eles, o que Jesus faria naquela situação. E nós lemos um livreto, né, Jaime? Quando nos convertemos, bem pequenininho, deve ter 7, 8 páginas no máximo, pequeno.
e que dizia assim, o que Jesus faria. E foi de grande ensino para nós. Grande ensino. Porque tudo que nós vamos fazer... Jesus Cristo como faria? Se você faz essa pergunta em tudo que você... Cada passo que você tem que dar na vida... E Deus responde a cada pergunta que você faz. Amém. Amém. Não estaremos com eles a vida toda, e nem em todos os lugares, em todo momento. Eles crescem, vão para a escola, faculdade, trabalho, às vezes alguns vão morar até em outro país. E nós temos que ter a certeza que o alicerce foi muito bem feito. E através da palavra, eles tenham força para dizer não ao que precisar dizer não. E para escolher o sim naquilo que verdadeiramente, lembra do versículo de cima, vai louvar a Deus. Isso garantirá para nós pais que nossos filhos saberão conduzir as suas vidas para a glória de Deus, como também que as suas escolhas terão resultados positivos. Lembrando que assim como nós não acertamos sempre. Eles também poderão errar, assim como nós erramos. Porque vamos ser sinceros, nós fazemos tudo, exatamente tudo, corretamente? Não. E como o Senhor age conosco? Com amor, misericórdia e perdão. Não. Basta o quê? Nós reconhecemos o erro e retomamos a caminhada. E confessar a Deus. Confessar, Senhor, sim. Errei, Senhor. Sim. Me perdoa, Peço peço perdão. E aí a gente retoma a caminhada, a jornada com Deus. Então, assim como o Pai é conosco, nós pais devemos ser com os nossos filhos. E eles vão ver verdadeiramente que Deus é Pai, que Deus os ama. E aqui eu estou lembrando de algo, vou falar rapidamente. Muitas vezes existem pessoas que chegam a Cristo e tiveram pais agressivos, pais que abusaram da sua autoridade no extremo, né? Não vamos entrar em detalhes. E aí, quando conhecem a Jesus, conhecem e ouvem, Deus é Pai, Deus te ama, Jesus te ama. Essas pessoas custam a acreditar. Por quê? Porque a visão distorcida que ela tem, que eles têm, né, do Pai, os fazem duvidar do amor do Pai. Então, que a gente possa orar. Se aqui nesse momento tiver alguém que está assistindo esse vídeo e que em alguns momentos da vida vem essa lembrança de alguma usurpação de autoridade do Pai terreno aqui, sobre a sua vida, primeira coisa, libere perdão. Libere perdão para o seu Pai. E comece a pedir ao Espírito Santo, Espírito Santo, vem, entra de uma forma no meu coração para entrar até no mais profundo, né? Porque às vezes nós deixamos o porãozinho do nosso coração trancado. E lá nesse porão tem sentimentos que não te permitem viver a plenitude do amor de Deus. A plenitude desse Deus que é Pai e que te abraça 24 horas por dia, 7 dias por semana. Amém? Amém. Pais, demonstrem seu amor para os seus filhos. Abrace-os, beije-os, seja presente. Conheçam o que se passa no coração deles. Isso não é um sinal de fraqueza. Ao contrário, eles estarão vendo Deus em nós. Tudo isso são sementes plantadas pelo Espírito Santo de Deus no coração deles. Só um minutinho já. Que semente preciosa
é essa. Não é verdade? Semente. Que semente preciosa, abençoada, porque você vai plantando dia após dia. Agora, nós colocamos aqui algumas situações que sobrecarregam e abalam as famílias. Nós vamos citar algumas, né? Na próxima oportunidade, hoje é só citar, na próxima oportunidade, se a gente tiver esse privilégio, a gente pode refletir juntos, bater um papo sobre. Então, uma das coisas que nós recebemos, até como pessoas que buscam aconselhamento, é o julgo desigual no casal. O que isso quer dizer? Que a esposa é convertida e o marido não, ou vice-versa. O mais comum na nossa realidade são as mulheres que são convertidas e os maridos não. Quando a criança é pequena, é mais fácil. A mãe vai ao culto, vai à igreja e leva o seu filhinho. Sim. Quando essa criança vai crescendo, aí já existe os porquês. Sim, os porquês, as vontades, né? Então, o time favorito do coração do menino vai jogar. E no mesmo horário tem o culto. Aí ele já é maiorzinho, ele já entende, ele vê que o pai gosta de assistir o futebol. Estou dando esse exemplo que é o mais, né, pode ser banal, mas é bem frequente. E aí ou o pai assiste pela TV, ou o pai vai para o estádio. O que você acha que ele vai escolher? Não é verdade? Mas a Bíblia diz que a mulher ganha o seu marido descrente através do seu testemunho. Então eu estou aqui para te encorajar. O Jaime está aqui, graças a Deus nós fomos juntos. O Jaime foi primeiro, mas na semana seguinte eu já fui. Deus foi muito gracioso conosco. Mas nós temos irmãs que durante esses 30 anos aí de conversão, vimos irmãs que oraram, buscaram a Deus pela conversão dos seus maridos. Vimos muitos se converterem. Ainda alguns não estão na casa de Deus ainda, mas nós cremos que estarão. E nós vimos também o quão foi difícil para essas irmãs manterem os filhos no caminho que devem andar. Então, essa palavra é para te encorajar. Não jogue a toalha, não desista, ore pelo seu marido, ele é o sacerdote do seu lar. Na medida que você possa, profetize sobre a vida dele, ore por ele, né? Unja a sua cama, unja e declare, aqui está a unção do Senhor sobre essa casa. Jesus Cristo é o dono deste lar, é quem governa a minha casa. E a segunda coisa, e os maridos, né, que não têm as esposas, que não têm a esposa convertida, e ele é o convertido, faça a mesma coisa. Você ainda, como sacerdote, ore pela sua casa, profetiza, declara o governo do Senhor, o senhorio e a salvação dele na sua casa. Em segundo tópico, nós colocamos as mães solo, aquelas que criam seus filhos sozinhas. Não é fácil, né? Nós temos tido exemplos na igreja de mães que se convertem e já chegam na igreja sozinhas, mas persevere. O Senhor é contigo, minha irmã. Deus vai te honrar, irmã. Amém. E filhos que na adolescência se afastam da fé. Lembra o que nós dissemos? Haja com amor, haja com paciência, com misericórdia. E tem uma frase que não é nossa, né? Mas diz assim: mães de joelhos, pais de joelhos, filhos de pé. Então, gaste tempo orando, jejuando pelos seus filhos. Amém? Amém. Amém, Senhor. Curva a sua cabeça. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Amém, Senhor. Em primeiro lugar, olhe para o alto, da onde vem o nosso socorro. Amém. Em todas as nossas situações,
O nosso socorro vem de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigada, meu Deus. Senhor, que esta palavra que o Senhor colocou no meu coração e no coração da Cláudia, seja uma palavra abençoadora, uma palavra que vai edificar as criações dos nossos filhos, Senhor. Sim, Jesus. Não é pela nossa força, nem pelo que nós queremos, é pelo que o Senhor nos ensina, Senhor. Amém, Senhor, obrigada. E a Tua palavra nos ensina a ter amor, paciência, cuidar dos nossos filhos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa família e em outras famílias que nós conhecemos, Senhor. Amém, Jesus. Tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Obrigada, amado Deus. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando essa palavra com os nossos irmãos, ó Deus. Obrigada porque o Senhor transformou a nossa casa. O Senhor transformou, ó Pai, as nossas vidas. O Senhor transformou o nosso casamento. E o Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, de poder fazer os nossos filhos crescerem na Tua palavra, no temor e tremor da Tua palavra. E nós não temos palavras para Te agradecer, ó Deus. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus tremendo, um Deus fiel, misericordioso, um Deus de amor, que faz muito além do que nós possamos pedir ou imaginar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada família, abençoa cada um que agora, nesse momento, está vendo este culto, mas aqueles também que virão esse culto, Senhor, no futuro, Senhor, sejam tocados pela sim, Tua palavra. que vão assistir, que assistam até o final e que cada palavra, por mais simples que seja que foi falada aqui, mas que possa, Senhor, trazer frutos e mais frutos nas famílias, Senhor. Nós declaramos e profetizamos famílias curadas, casamentos curados, casamentos restaurados. Ah, Deus, assim como o Senhor restaurou a nossa vida, assim como o Senhor curou, Pai, as nossas emoções, Senhor, nós profetizamos, Senhor, cura, restauração nessas casas, nessas famílias. Pai, que os filhos que estão longe da casa de Deus possam, Senhor, agora serem tocados por Ti. Envia a quantidade de anjos que forem necessárias nesses filhos, tocando os corações, trazendo à memória, Pai, tudo aquilo que eles aprenderam na casa deles, Senhor. Ó Deus, e se os pais se converterem, eles já eram adolescentes e adultos, Pai. Que o Senhor, Espírito Santo de Deus, mova essas casas, mova essas águas, e que a partir do momento que os pais ouviram uma palavra tão simples, mas que eles captaram aquilo que o Senhor quis lhes dizer, eles possam colocar em prática e sempre há tempo de recomeçar. É em nome de Jesus que o Jaime e eu abençoamos e oramos por cada família aqui representada. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Amém, Senhor. E até aqui a misericórdia dele vai prevalecer nas nossas vidas e nas nossas famílias, Senhor. Sim, Pai. É isso que eu oro e agradeço a Ti. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.